Vamos lá, meus amores. Hoje, na aula de História, nós vamos falar sobre o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Incêndio esse que destruiu boa parte da nossa história brasileira. Então, para início, nós temos aqui uma imagem do Museu Nacional e a mais antiga instituição científica do Brasil e um dos maiores museus da história natural e de antropologia das Américas. Ele fica no Rio de Janeiro, mais precisamente na Quinta da Boa Vista. Trata-se aí, gente, do Museu Nacional. Então, o Museu Nacional, localizado aí no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, mais precisamente, ele é um dos maiores museus de história natural e da antropologia da América. E, infelizmente, aí ele foi consumido pelo fogo, onde ele destruiu grande parte da nossa história. O Palácio São Cristóvão, onde fica o Museu da Quinta da Boa Vista, ele serviu de residência à família real portuguesa, de 1808 a 1821. E depois ele abrigou a família real imperial, que foi de 1822 a 1889. E sediou também a primeira Assembleia Constituinte Republicana, de 1889 a 1891. Então, nós temos aqui uma imagem da parte interna do museu, como era antes de ser destruído pelo fogo. Então, aqui nós tínhamos várias histórias, várias coisas aqui para contar, vários momentos, várias histórias belíssimas, várias histórias aí de conflitos, de vários documentos foram assinados aqui na nossa história brasileira, e que, infelizmente, ela foi destruída em setembro de 2018 aí pelo fogo. Então, nessa sala aqui, nessa sala de reuniões, muitas coisas aconteceram e que, infelizmente, vai ficar somente na memória dos pesquisadores e na memória daqueles que estudam sobre a nossa história brasileira. Em 1892, o palácio, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no ano de 1938, se tornou museu, que é até os dias atuais. Dom Pedro II, o homem estudioso e defensor do conhecimento, ele contribuiu com diversas peças da arte egípcia, fósseis e exemplares botânicos, entre outros itens obtidos em suas viagens. Vale lembrar também que aqui nesse palácio, Dom Pedro II, ele chegou a nascer aqui, ele nasceu nesse palácio. Então, toda a história de Dom Pedro II estava contada aqui nesse palácio, nesse museu. No ano de 1946, o museu passou a ser administrado pela Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa administração ela segue até os dias atuais. Então, a universidade ela passou a administrar esse museu, onde aqui nós tínhamos várias histórias, várias pesquisas, vários acervos, e que servia aí para os estudos aí do pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, na noite do dia 2 de setembro de 2018, logo após o encerramento do horário das visitas, um grande incêndio, um incêndio aí de grandes proporções, atingiu o museu, destruindo aí grande parte dos acervos, grande parte da nossa história, da história da população brasileira, grande parte aí da história do museu, grande história aí do Brasil. E o museu ele abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens e muitas histórias que foi perdida aí nesse incêndio. E apesar do corpo de bombeiros eles terem chegado ao local um pouco tempo depois, assim que começou o incêndio, foi logo acionado o corpo de bombeiros, mas infelizmente eles não chegaram aí a tempo aí de estar salvando nossa história. Após serem acionados, infelizmente, o fogo atingiu os 3 andares do prédio, que
que acabou tomando proporções fora do controle. E por volta aí das 9h30, várias coleções, exposições que estavam nas partes frontais, nas partes da frente aí do edifício, eles foram totalmente destruídos. Mas, graças a Deus, aí os guardas que faziam segurança do local, eles conseguiram deixar o local, não foi registrada nenhuma vítima. Quando esse incêndio ele começou, aí, felizmente, não, já estava encerrada aí as visitações, então não teve nenhuma vítima aí desse incêndio, graças a Deus. Eles deixaram aí com segurança o local, o pessoal que fazia aí a segurança. No entanto, foi destruído mais de 90% do acervo desse museu, deixando, inclusive, uma estrutura ainda mais prejudicada. Por ser um prédio já bastante velho, mais de 200 anos de história, nós vimos aqui nesse palácio, abrigou aí a família real, a família portuguesa. Então, foi um palácio assim que já tinha bastante tempo e que, infelizmente, com o fogo, ele deixou aí a estrutura mais prejudicada, né? Então, nós temos aqui uma imagem do que ficou depois desse incêndio, como ficaram as paredes. Então, um exemplo aqui nós temos como era mais ou menos, não é o mesmo local, tá, gente? Então, não é a imagem não é do mesmo local. Então, para a gente ter uma ideia de como era antes e como ficou depois do incêndio. Então, observando aqui a imagem de como era antes aqui esse palácio, como eram essas paredes, o quanto tinha de história para nos contar, e quanto tinha de histórias, cada quadro, cada cadeira, cada objeto, teto, lustres, parede, tudo tinha muita história e que, infelizmente, acabou aqui em ruínas, acabou aí com uma história muito importante do nosso país. E, atualmente, infelizmente, as exposições do museu estão fechadas para visitação por tempo indeterminado. Não temos aí uma data prevista para que esteja voltando às visitações do museu. Creio que durará aí bastante tempo, bastante anos, para poder estar tomando essas visitações. Mas, porém, são realizados, no caso, eram realizados, né, por conta dessa pandemia. Infelizmente, nós não podemos estar aí fazendo aglomerações de visitações. Eles estavam sendo realizados em encontros semanais, nos segundos e quartos domingos de cada mês, e ocorriam das 10 da manhã às 4 horas da tarde, pela sessão de assistência ao ensino, que acontecia em frente a esse museu. Então, ocorria das 10 da manhã às 4 da tarde, visitações, encontros semanais, de segundos e quartos domingos de cada mês, uma visitação aí por parte de estudantes, que acontecia em frente ao Museu Nacional, para estar conhecendo aí um pouquinho do que ficou ainda, do que restou aí desse incêndio. Eram expostos alguns materiais de coleção didática e realizadas atividades educativas. Então, a atividade educativa não tinha parado. Muita gente podia ir lá fazer pesquisas ainda em frente a esse museu, mas com materiais que tinham aí, materiais de coleção didática, aos frequentadores da Quinta da Boa Vista. E a participação, estava sendo totalmente gratuita, e foi uma tentativa de manter o Museu Nacional presente nas atividades com o público. Então, para não cair no esquecimento, então eles tiveram essa proposta de estar mantendo o museu presente na atividade, expondo alguns materiais de coleções didáticas, realizando aí atividades educativas.